Eu queria te ajudar, só isso. Eu queria ajudar! E o que você disse pra mim? Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada. Mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém, principalmente nos seus heróis. Eu errei ao tratar você daquela maneira. Desculpe. Viu? Aí, agora você me respeita, porque eu sou uma ameaça. É assim que funciona. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Reconquista, eu sou a Sara. E neste canal nós falamos de filmes, séries e muito mais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das sagas mais famosas e mais conhecidas do cinema, que entretanto nos últimos anos tem se desintegrado. E sim, eu estou falando de Star Wars. Ray Skywalker. They fly now! They fly now! Gente, não é segredo para quem me acompanha há bastante tempo que eu sou fã de Star Wars e que eu sempre tive um grande amor por essa saga, principalmente pela trilogia prequel, que é a trilogia assim que mais me marcou, a jornada do Anakin ao lado sombrio e a sua redenção depois na trilogia original. É a minha parte favorita de Star Wars e pra mim é uma das obras mais marcantes do século XX. Mas não sou só eu, milhões de pessoas gostam de Star Wars. Star Wars é uma das sagas mais populares de todos os tempos. Desde os primeiros filmes lá nos anos 70, Star Wars é uma das sagas mais populares e amadas do planeta. Só que, agora, em 2026, pela primeira vez em quase 7 anos, Star Wars lançou de novo um filme no cinema. E a apatia é o único sentimento com o qual eu posso descrever a recepção desse filme. Ninguém se importa. E eu não estou falando loucuras aqui, tá? Esse é o filme que teve a estreia mais baixa em números de bilheteria da Disney, ficando abaixo de Han Solo. Certo? O filme do Han Solo, que foi um filme bastante controverso. O que aconteceu com essa saga? Por que essa saga, que uma vez era tão bem sucedida, até a trilogia sequel, certo? Foi muito bem sucedida, foi uma trilogia que, embora tenha sido muito controversa, né? Você via as pessoas discutindo a respeito, se interessando por ela. Pelo menos as pessoas ainda falavam de Star Wars, mesmo que criticando, mas falavam de Star Wars. Por que uma franquia que era tão bem sucedida agora só inspira apatia? Por que as pessoas perderam o interesse por Star Wars? Vamos voltar no tempo. Todos nós podemos concordar que, enquanto George Lucas tinha o controle de Star Wars, não houve sentimento de apatia nenhum. Então vamos dar uma olhada a partir do domínio da Disney, certo? Quando a Disney assumiu o controle de Star Wars. E, gente, eu vou ser a primeira pessoa a admitir que a Disney não fez só coisas ruins. Que eles, de fato, tomaram boas decisões às vezes com Star Wars. Por exemplo, eu gosto das primeiras 2 temporadas da série do Mandalorian, que foram feitas pela Disney. Eu gosto da última temporada de Clone Wars, que foi feita pela Disney. Todo mundo gosta de Rogue One. Eu não conheço um fã de Star Wars que não gosta de Rogue One, e foi feito pela Disney. Mas uma coisa que é inegável é que a tendência da Disney é ir contra os fãs. Certo? Então, tirando esses projetos que eu já mencionei, a Disney tem um histórico de fazer, assim, decisões muito diferentes do que poderia se esperar. Por exemplo, a decisão da Kathleen Kennedy de não colocar personagens tradicionais na Galaxy's Edge dos parques da Disney, que ela queria que fossem apenas os personagens novos, né? A decisão das sequels de transformar Luke Skywalker em um vilão, ou no mínimo um homem amargurado, que pensou em matar o seu próprio sobrinho. A decisão em fazer a série do Obi-Wan Kenobi sobre Obi-Wan e Leia, mesmo que fizesse muito mais sentido fazer uma história sobre Obi-Wan e Luke.
E assim por diante. A filosofia da Disney, desde que ela assumiu Star Wars até hoje, né, estou gravando esse vídeo em 2026, foi, resumidamente, deixe o passado morrer. Mate-o se você precisar. Eles dizem isso, inclusive, no Último Jedi. E eu acho que não tem uma outra frase que defina melhor o sentimento que os fãs antigos têm quando eles assistem os filmes novos de Star Wars e os projetos mais recentes da Disney. E desde a época em que as sequels começaram a estrear, houve muito criticismo, porque obviamente as sequels não foram feitas para os fãs das prequels, certo? Elas haviam sido feitas para novos fãs. Eles não estavam interessados em manter os fãs que eles já tinham. Eles estavam interessados em trazer novas pessoas, em trazer um novo público para Star Wars, um público diferente. Eles começaram a atacar o público antigo. Então, quando os fãs criticavam as decisões tomadas nas sequels, quando os fãs diziam que isso aqui não foi uma boa ideia, eles chamavam de racismo. Independente de se você gosta das sequels ou não, você tem que admitir que essa é uma trilogia que enfrentou muitos problemas. Os próprios, assim, bastidores revelam isso, né? Como a atriz principal, a Daisy Ridley, ela admitiu que até o final ela não sabia direito se a personagem dela, protagonista, era descendente do Palpatine ou o quê. She was no one, and then it came to episode 9 and JJ pitched me the film and was like, oh yeah, Palpatine's granddaddy, and I was like, awesome. And then 2 weeks later he was like, oh, we're not sure. So it kept changing. So then even I was filming and I wasn't sure what the answer was going to be. Então foi uma saga, assim, uma trilogia feita sem roteiro e que por isso também, né, além de vários outros motivos, enfrentou, assim, muitas críticas dos fãs. Mas não é culpa dos fãs, certo? Não é culpa dos fãs o fato desses problemas terem acontecido. Entretanto, a Disney assumiu desde essa época uma postura de sempre culpar os fãs e a audiência quando alguma coisa dava errado. Depois das sequels, a grande aposta da Disney foram as séries, certo? Do Disney Plus. E essas séries, eu acho que foram as principais responsáveis pelo sentimento de apatia que existe hoje em relação a Star Wars. Foram muitos projetos feitos e todos esses projetos enfrentam um sério problema de qualidade, uns mais e outros menos. Veja, as pessoas gostam de Star Wars, as pessoas amam Star Wars, mas não quer dizer que por isso elas vão aceitar qualquer coisa que tenha o nome Star Wars em cima. Ninguém quer séries mal feitas. Ninguém gosta de conteúdo mal feito, mal produzido. Ninguém gosta disso. E os fãs provaram várias vezes o quanto envolvia uma certa preguiça, eu diria, da Disney, algumas dessas decisões. Enfim, o fator mais constante que fez todos os fãs, assim, os fãs antigos, ou a maioria deles, abandonar o barco, foi realmente o desrespeito e a falta de consistência da Disney em relação ao Star Wars de antigamente. Esqueceu completamente qual era a mensagem do George Lucas e quais eram as mensagens dos filmes originais. Star Wars era uma história simples. Era uma história do bem contra o mal. Você tem a força, o lado da luz, e os Jedi, que eram do lado do bem. E você tem os Sith, que são corrompidos, que são os vilões. As prequels são a história de como um Jedi, preso por seu egoísmo, preso pela sua luxúria, preso pelos seus impulsos ruins, ele acaba indo para o lado sombrio. A trilogia original é sobre como um garoto aprende a ser um Jedi e vencer o lado sombrio. Pega tudo isso, pega toda aquela moral que George Lucas havia pensado nos 6 filmes originais, pega toda a mensagem do universo de Star Wars e joga no lixo. E agora, as pessoas simplesmente não confiam mais neles. Os fãs de Star Wars, eles não confiam na Disney para produzir conteúdo de Star Wars. Essa é a verdade. E é por isso que Mandalorian e Grogu estavam enfrentando tantos problemas. É por isso que as pessoas não se interessam por Star Wars mais. É por isso que você não vê mais tanto energia mesmo ao redor desses filmes. Não pode.
Não pode ser. Você agiu bem, meu novo aprendiz. Agora, Lord Vader, vai traga a paz para o Império. Eu não consigo assistir mais. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir os links que eu vou deixar aqui na descrição com recomendações para você. E nos vemos no próximo vídeo.